Edu na rádio. Edu na rádio. Olá, Patrícia Dreyer. Que privilégio, minha professora, advogada, uma excelente pessoa. Que bom ter você aqui, Patrícia. Obrigado por ter recebido o nosso convite. Como é que você está, Patrícia? Eu que agradeço o convite, a possibilidade da gente conversar um pouquinho sobre temas do direito civil, temas que são importantes para a sociedade. O direito civil é o direito do cotidiano, é o direito do dia a dia. Então, para mim é uma honra poder estar junto de vocês nesse projeto. E eu estou aqui em casa, né, aprendendo e reaprendendo a trabalhar cada vez mais em casa. A gente que é professor sempre trabalha em casa, né? Isso é inevitável. A gente tem prova para corrigir, aula para preparar, mas agora a gente trabalha mais ainda em casa, então a gente vai se remodelando, né, nesse novo normal. Mas está tudo em paz, graças a Deus, com saúde, com vontade de trabalhar, o que importa. Patrícia, vamos só aproveitar, antes da gente entrar no ar aqui, eu estava até brincando, mas é uma verdade, viu? Uma brincadeira bem verdadeira. A Patrícia está entre os meus professores top 10 aqui. Minha professora, excelente professora. Mas se você pudesse apresentar um pouquinho, quem que é a Patrícia, trabalha com o quê, há quanto tempo, você pode falar um pouquinho? Tá bom. Então, eu sou advogada, fiz a minha formação em Direito, eu me graduei há 20 anos atrás, né, em dezembro de 99, e logo fiz exame de ordem, já peguei a carteira da OAB, então no ano 2000 eu já estava advogando e advogo desde então. Eu sempre atuei na área civil, No começo eu atuei um pouco mais na área tributária, mas depois o que foi surgindo para mim, porque a advocacia também é isso, né? É uma questão de oportunidades e de desafios. Eu fui atuando cada vez mais na parte do direito de família, das sucessões, dos contratos, das relações entre consumidores e fornecedores. E é isso que tem hoje permeado a minha advocacia de um modo geral. Então, eu atuo muito nessa área de família, sucessões, contratos e relações de consumo. Além disso, sou professora, como você muito bem disse, sou professora desde 2006, acho que é isso, assim, de maneira formal, né? Sou professora desde 2006, das disciplinas de Direito Civil e Processo Civil. Depois eu ampliei para o direito da criança e adolescente e o direito do consumidor. E agora eu tenho recebido um outro desafio, que é o direito digital. Então, tenho começado a enveredar também por aulas de direito digital. A docência está no sangue, está na veia, não tem como, né? Faz parte da nossa identidade. Então, eu sou muito, muito realizada, muito feliz enquanto professora, e é isso que faço. Além disso, a gente não pode parar, tem que estudar, né? Então, eu ainda faço mestrado em Direito das Relações Sociais, e assim a gente segue esse desafio todo de tudo que acontece hoje. Sou professora na graduação, sou professora em pós-graduação, em preparatórios para concurso, no preparatório para o exame de ordem, e a gente segue assim a jornada. Olha, a gente tem que combinar um bate-papo para você ensinar as pessoas como equilibrar essa agenda. E tá uma loucura aí. Tá. Tá bom, dorme menos, com certeza, mas é um desafio, né? Mas tem que levar tudo também com leveza, com alegria, né? Nem sempre as coisas estão super encaixadas. Eu sei que tem muita gente ainda tentando se encaixar nesse novo tempo, nesse tempo em que a gente está aprendendo a viver de um jeito diferente, e nem sempre vai estar tudo 100%, mas é o melhor que você pode fazer naquele momento. Nem sempre a gente vai estar com a agenda 100%, com todos os compromissos super em dia. A gente está aprendendo e reaprendendo a viver e a trabalhar e a ser produtivo e muito produtivo nesse tempo. Então, mesmo que as coisas não estejam super em dia, se a gente está produtivo, se a gente está ativo, isso já deve ser bastante considerado. Muito bom. Patrícia, muita coisa para a gente poder aprender contigo aqui, hein? Hoje você preparou o quê? Hoje eu vim trazer para você uma decisão que eu achei muito interessante. Talvez algumas pessoas até já tenham conhecimento dela. Ela é de 4 de agosto de 2020 no STJ. Mas o que é muito legal dessa decisão? A gente tem a relação entre pais e filhos que são alimentante e alimentado, não é? Então, assim, no modelo básico, como é que geralmente as coisas funcionam? A gente tem lá um casal que se separa
E eu vou usar um casal hétero só por uma questão de facilitar aqui os exemplos, né? Então, João, que é casado com Maria, aí tem 2 filhos, João e Maria resolvem se separar. Ou eles eram casados, ou eles viviam em união estável. O que a gente vê no modelo comum das coisas acontecerem? Maria vai ficar na casa, Maria vai ficar com os filhos, o pai vai tentar a guarda compartilhada, quando não consegue a guarda vai ser unilateral, o lar de referência será o materno, o pai pagará alimentos e buscará os filhos de 15 em 15 dias para conviver, né? De vez em quando a gente tem aí alguns dias durante a semana e aquela receita básica que a gente fala, né? A receita básica de bolo que é Dia dos Pais com o pai, Dia das Mães com a mãe, Natal e Ano Novo a gente intercala, metade das férias, aqueles modelos bem comuns da gente ver nas decisões dos tribunais, especialmente das primeiras instâncias, onde a gente já tenta resolver boa parte desses litígios. Entretanto, o pai começa a pagar alimentos e a lei nem diz, né, quanto. Tem gente que fala, 10% para um filho, 20% para 2, 30% para 3. E se a pessoa tiver um filho só, mas a necessidade for mais que 10%? E se a pessoa tiver 5 filhos, como é que a gente limita nos 30%? Então, a gente precisa entender isso sempre no caso concreto, de acordo com a necessidade de quem recebe os alimentos e a possibilidade de quem presta os alimentos. Mas esse modelo veio se arrastando, eu posso dizer assim, por vários anos, sem que o alimentante, e aqui eu vou dizer que ele é o pai, só para ficar fácil de novo no modelo, sem que o alimentante pudesse exigir da mãe dos seus filhos menores, ou seja, da mãe dos alimentados, como é que esses valores estão sendo administrados. Porque o STJ, que é a nossa última palavra, dizia o seguinte: os alimentos são irrepetíveis, então eles não vão se devolver. Os alimentos servem para a subsistência, mas também para viver naquele padrão inicialmente esperado que seja dado aos filhos. E diante desse contexto, então o pai que paga alimentos não teria o direito de exigir contas, de saber como é que está sendo administrado o valor que ele destina ao seu filho ou aos seus filhos. E aí a gente ia vendo, ao longo do caminho, inúmeras injustiças, eu diria. Porque a gente tinha, por outro lado, aquelas situações assim, sendo agora bem exagerada também. A mãe tirava o menino do colégio particular ou colocava num colégio particular mais barato, tirava do plano de saúde ou colocava num plano de saúde mais barato. Toda vez que o menino vinha para conviver com o pai, as roupas do menino já estavam se perdendo, não estavam em bom estado. Ou o menino pede um tênis, ou pede uma roupa, pede uma coisa que ele quer, um presente. E aí, quando o pai falava assim, fala com a sua mãe, minha mãe disse que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. A gente ia olhar nas mensalidades escolares, várias mensalidades em atraso. E aí a gente ficava, mas o que então essa mãe está fazendo com o valor que é destinado ao filho? E o pai não tinha remédio jurídico para cobrar isso, para saber, afinal de contas, eu não estou dizendo que eu vou reduzir alimentos, não. Eu só estou querendo saber de que maneira o que eu pago ao meu filho está sendo administrado. Porque a gente sabe que os alimentos prestados ao filho também servem para a moradia do filho, servem para contribuir se tem lá uma empregada doméstica, um empregado doméstico, servem para o lazer, servem para o transporte, servem para a educação, servem para a saúde, e muitas das vezes esse valor nem é suficiente. Mas muitas das vezes ele é mais do que suficiente, ou ele não é bem administrado. E o pai não tinha o que fazer. De 4 de agosto para cá, o STJ entendeu que é cabível, juridicamente possível, que o alimentante ajuize uma ação de exigir contas em face da genitora, em face da mãe, que é quem administra esses alimentos, para saber de que maneira eles estão sendo destinados ao filho. Não é para gerar crédito, porque, repito, alimentos não se devolvem,
Não é para dizer, ah, então eu paguei a mais do que ele precisava, então agora eu vou ficar 3 meses sem pagar. Não, alimentos não se devolvem, não se compensam, não se penhoram. Mas é para saber dessa necessidade da administração. É para saber se o poder familiar de pai e mãe estão sendo devidamente exercidos e responsavelmente exercidos. É claro que isso vai gerar, lá na frente, 2 possibilidades, eu penso. Ou o pai vai entender que o que ele presta de alimentos é suficiente e vai ficar por isso mesmo, ou a gente vai perceber que esse valor não é suficiente. Só que esse valor pode não ser suficiente para mais e para menos. Então, pode acontecer de, na hora da gente ter essa prestação de contas, uma prestação de contas transparente, assim, de acordo com a boa-fé processual. E pode acontecer da gente chegar à seguinte conclusão: tudo que o pai paga ainda não é suficiente para as despesas do filho. Claro que o pai não arca sozinho, né, com as despesas do filho. Eu estou dizendo aí na soma. E aí pode ser que isso enseje uma revisão de alimentos que aumente o valor da prestação ou que alcance os avós em caráter suplementar e subsidiário. Mas pode acontecer, diante dessa prestação de contas, da gente entender que essa genitora não tem boa administração, que o valor que o pai paga é mais do que suficiente, e aí ele pode pedir ou uma redução desses alimentos ou uma modificação da forma de pagamento. Então, por exemplo, quando eu disse para você, tirou do plano de saúde, o colégio está em atraso. Diante dessa prestação de contas que é feita em juízo, então ele não está inferindo nada, o que o pai pode chegar à conclusão? Então faz o seguinte, eu vou colocar no plano de saúde do meu trabalho, por exemplo, ou eu vou pagar o plano de saúde, eu diretamente sou o responsável financeiro pelo plano de saúde, eu, pai, sou diretamente responsável, por exemplo, pela mensalidade escolar. Então, esse novo olhar, essa nova interpretação do STJ traz uma situação de conforto, segurança jurídica e transparência para ambos os lados. Ninguém está dizendo que o pai vai ser o algoz e o conselho fiscal da mãe, não. Mas a gente está dizendo que pai e mãe, pensando nesse modelo, que são os responsáveis pelo sustento, pela educação, pela boa administração dos valores destinados aos filhos, façam isso com responsabilidade. Então, isso trouxe para nós, assim, uma nova porta, uma nova possibilidade. Olhando de novo, né, para o comum e tradicional, os pais ficaram muito felizes, as mães nem tanto. Porque, eu vou ter que prestar contas agora? Vai. Porque o dinheiro que você recebe para o seu filho não é para você, é para ele. Você é uma administradora. Então, isso trouxe essa possibilidade que gerou aí um movimento bem feliz, eu diria, pensando nos pais, nas mães e especialmente nos filhos. Muito bom, Patrícia. Papo muito rico, gostei demais. Muita coisa bacana. Caberia a gente bater um papo até mais longo aqui. Pena que o nosso tempo é tão curtinho. Mas surgiram várias coisas para a gente conversar no próximo bate-papo. A Patrícia vai estar conosco aqui, toda semana, uma sabedoria, muito conhecimento, vai ser muito bacana. Se as pessoas quiserem saber um pouco mais da Patrícia, quiserem conhecer um pouco mais do teu trabalho, você está nas redes sociais, como é que as pessoas podem te conhecer? As pessoas podem me encontrar procurando Patrícia Dreyer. Pronto, vão achar com facilidade. Tanto no Instagram quanto no Facebook, podem me encontrar, podem me fazer perguntas pelo direct. Eu confesso a você que tem muito tempo que eu não vejo Facebook. Eu não vejo Facebook com tanta regularidade. Mas o Instagram acaba sendo hoje uma ferramenta que a gente se comunica muito, e eu coloco lá as aulas que eu vou dar, as aulas que eu vou participar, que eu vou ministrar. Um ou outro julgado interessante eu coloco lá também. Geralmente eu faço, né, esses posts aí quando tem esses julgados emblemáticos, interessantes, ou às vezes uma mensagem de motivação, né? A gente que é professor vê tantos alunos aí na luta, que é longa, uma jornada,
de preparatório para concurso. Então, eu estou sempre lá nas redes sociais, o Instagram eu vejo, eu diria quase que diariamente, se não diariamente. Pode me procurar lá, se quiser fazer perguntas sobre esse assunto, se quiser dar continuidade, porque esse assunto ele é efervescente, né? Então, se quiser perguntar sobre isso ou sobre qualquer outro assunto relacionado ao direito civil, ao processo civil, ao direito da criança e do adolescente, do consumidor e ao direito digital, eu estou à disposição. Maravilha. Patrícia Normal, como é que escreve Dreyer? Só para o ouvinte aqui para saber. Dreyer se escreve D de dado, R-E-Y-E-R. Ok. Então segue lá no Instagram, vale a pena. Eu já estou seguindo, Patrícia Dreyer. Patrícia, muitíssimo obrigado. Semana que vem estamos de volta, né? Eu que agradeço. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Outro, tchau.